Apocalipse capítulo 12, versículo 18, o ponto 1 do nosso material didático, diz: o dragão se põe sobre a areia do mar. Então esse versículo que eu vou ler agora, ele não aparece em algumas traduções. A versão corrigida, por exemplo, ela não tem o versículo 18 no capítulo 12, mas esse trecho, ele aparece no capítulo 13, versículo 1 da versão corrigida. Mas o importante é a mudança de tradução. Realmente a versão corrigida, ela errou, ela erra, né? Porque ela diz que João parou sobre a areia do mar, né? Diz: pus-me sobre a areia do mar. Não, isso está errado. Isso está no capítulo 13, versículo 1 da versão corrigida. Se você ler o capítulo 13, versículo 1, você vai ver isso. Ela diz: e pus-me sobre a areia do mar. Enquanto, na verdade, é o dragão que se põe sobre a areia do mar. Por quê? Olha, capítulo 12, ele está encerrando. O dragão, ele perseguiu a mulher, perseguiu o filho da mulher quando ela deu à luz, mas ele foi arrebatado, ele não conseguiu matá-la. Ele continua perseguindo a mulher é enviada para o deserto, é protegida. Então ele vai perseguir o resto da semente da mulher. Como ele quer perseguir o resto da semente da mulher, é o versículo 17, então o que vai acontecer agora? O dragão, ele vai receber a ajuda de duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. É o capítulo 13. Mas tem as traduções, como a versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. É a tradução que eu vou ler, né, porque ela acerta nessa tradução. Ela diz: e o dragão parou sobre a areia do mar. Ou seja, o dragão está perseguindo a mulher, ele não tem sucesso, ele vai perseguir o resto da semente da mulher. Então o dragão se põe sobre a areia do mar para receber a ajuda de duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Não faz sentido acreditar que João entra na revelação se pondo sobre a areia do mar e vê essas duas bestas subirem, uma do mar, outra da terra. O comentário diz: algumas traduções não fazem uso do versículo 18 neste capítulo. Para completar a confusão, traduzem o capítulo 13, versículo 1, como João colocando-se sobre a areia do mar. Eu vou ler aqui para vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 1, na versão corrigida. Ele diz: e eu pus-me sobre a areia do mar. Então esse trecho de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, na versão corrigida, ele equivale ao capítulo 12, versículo 18, por exemplo, da versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Quando nós pegamos a versão revisada, no capítulo 13, versículo 1, ela já diz diferente. Ela só começa, olha, então vi subir do mar uma besta, ou seja, ela não tem aquela parte, e o dragão se pôs sobre a areia do mar, ou a tradução errada, e pus-me sobre a areia do mar. Na verdade, é o dragão que se põe sobre a areia do mar. O comentário prossegue: na verdade, o dragão se põe sobre a areia do mar para receber a ajuda de duas bestas na perseguição ao resto da semente da mulher, né? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Essas duas vão auxiliar o dragão nessa missão. O dragão persegue a mulher, mas não alcança o seu intento de destruí-la. O capítulo 12 encerra dizendo que o dragão foi fazer guerra ao resto da sua semente. E para isso, dá o seu poder a duas bestas para perseguirem o resto da semente da mulher na terra. Então nós veremos que a besta que sobe do mar, ela tem características do dragão. E vai ser dito claramente que o dragão vai dar o seu poder a ela. Ou seja, Satanás vai dar o poder a essa besta, que eu interpreto como um poder político. Vocês verão aí alguns intérpretes em livros ou no YouTube dizendo que a besta é o anticristo. Não, a besta ela não é o anticristo. A besta ela é um poder político. Nós podemos ver isso porque em Daniel capítulo 7 aparece 4 bestas.
A quarta é essa mesma besta de Apocalipse 13, que sofre uma alteração, ela agora é mundial, né? Tá ok? Mas as 4 bestas, como aparece lá em Daniel capítulo 7, a primeira besta representando a Babilônia, ou seja, representando um poder político. A segunda, a Média e a Pérsia, representando um poder político. A terceira é a Grécia, um poder político. E a quarta é Roma, um poder político. Então, essa besta que sobe do mar também no Apocalipse, ela é um poder político. Onde o anticristo vai entrar nessa história? O anticristo, ele será o líder da besta. Aí nós veremos quando nós entrarmos nesse texto, e Daniel fala claramente, né, que aparece um chifre com olhos de homens e que fala, com uma boca que fala, ou seja, o anticristo, ele é o líder da besta, mas a besta, ela é um poder político. Então o dragão está perseguindo a mulher no capítulo 17, o capítulo 17 termina ele fazendo guerra, perseguindo o resto da semente da mulher. E o capítulo 13 fala dos 2 agentes, os 2 poderes políticos que se levantarão nessa perseguição, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nós vamos estudar com detalhes, mas já posso antecipar que a besta que sobe do mar, tudo indica que é os Estados Unidos e os seus aliados. E a besta que sobe da terra, tudo indica ser a China. Os Estados Unidos, ele se destaca por ser a grande potência do mundo hoje, disparado. E também os Estados Unidos têm simbolismos que ligam a esses inimigos de Israel. Os Estados Unidos, ele é simbolizado na águia. Veja, todos os países que destruíram, perseguiram Israel, eles eram simbolizados na águia. No caso, quem destruiu o templo foram os babilônios, que tinham a águia como símbolo. Por isso, o primeiro animal de Daniel 7, a Babilônia, ela é simbolizada num leão com asas de águia. Depois, Roma, que também destruiu o templo, Roma também tinha como símbolo a águia. Você veja, até na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, qual era o símbolo da Alemanha? Era uma águia. Então, os Estados Unidos, por ser a grande potência, também ter como símbolo a águia, provavelmente, né, claro, não dá para nós termos certeza, mas provavelmente o local onde surgirá o anticristo. Então, os Estados Unidos, o poder político e a besta, certamente envolve a ONU nesse processo, e o anticristo deve se manifestar nos Estados Unidos. Quando eu falo isso, em um auditório onde tem americano, ele não concorda de jeito nenhum, porque os americanos, eles veem os Estados Unidos como assim o protetor do mundo, o abençoado de Deus para proteger o mundo. Os Estados Unidos influenciaram na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e venceram. Na Segunda Guerra Mundial, de novo, influenciaram e venceram. Tem muitos historiadores que consideram até uma guerra só, né? Então, eles veem os Estados Unidos como o povo abençoado por Deus para proteger Israel. Pois bem, mas isso, com certeza, será utilizado pelo anticristo. Nós veremos, existem interpretações que dizem que o anticristo vai surgir no mundo islâmico. É praticamente impossível Israel fazer uma aliança com um homem islâmico, recebendo ele como sendo o Messias. Isso é praticamente impossível. Faz mais sentido, muito mais, acreditar que o anticristo surgiria num país amigo de Israel, num país que Israel também olha para ele como um protetor, como um país abençoado, que ajuda Israel. Nós vimos no tempo do Donald Trump, rabinos escreveram a Donald Trump dizendo que ele poderia ser o Ciro desses últimos dias, ou porque Ciro foi chamado de o ungido. E o que ele deveria fazer? Ajudar na construção do templo. Então veja, os judeus olham para os Estados Unidos como um grande amigo, como um protetor, como uma civilização que Deus colocou no mundo para ajudar Israel. Então faz sentido acreditar que o anticristo aparece nesse país para enganar os judeus. O comentário prossegue.
O texto deixa claro que se trata de uma última ação de Satanás, acontecendo na segunda metade da grande tribulação. Até o tempo da operação é informado, 42 meses, o mesmo tempo de duração da fuga da mulher. Então a mulher, ela fugiu para o deserto, onde ela seria alimentada por 3 anos e meio, né? Que é a segunda metade da grande tribulação, que é sempre falado, 3 anos e meio é o mesmo que 42 meses, que 1260 dias, né? Ou tempo, tempos e metade de tempo, ou seja, tudo representa 3 anos e meio. Então o Apocalipse está deixando claro que esse é o momento que a grande tribulação está entrando na sua pior fase, que é a segunda metade. O comentário prossegue. O capítulo 13 será a descrição desses serviçais do dragão e como eles atuarão na terra em uma última investida do dragão, porque o dragão está perseguido, então agora ele tem a ajuda dessas duas bestas. O capítulo 12 encerra dizendo que o dragão irou-se, foi e parou sobre a areia do mar. Não faz sentido a leitura irou-se, foi e parei sobre a areia do mar, ou pus-me sobre a areia do mar, como diz algumas traduções. Então, faz sentido você ler irou, foi e parou sobre a areia do mar. Quando a Bíblia foi escrita, os autores não a escreveram dividindo em capítulos e versículos como temos hoje. Então, nessa parte aqui eu vou explicar por que capítulo 12, versículo 18, capítulo 13, versículo 1. Quando João recebeu o Apocalipse, ele talvez tenha usado um papiro, mas provavelmente um pergaminho, né? E que papiro, como era mais barato, era mais fácil dele ter lá na ilha de Patmos. Ele escreveu ali o texto direto, não tinha divisão de capítulo 1, capítulo 2, não tinha os 22 capítulos, ele escreveu o texto, né? O comentário prossegue. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 depois de Cristo pelo cardeal Hugo de Saint-Clair. O Antigo Testamento foi dividido em versículos em 1445 depois de Cristo pelo Rabi Natan. O Novo Testamento foi dividido em versículos no ano de 1551 por Robert Steves. Essa divisão causou esse pequeno engano, né, de colocar o capítulo 12 como algo completamente distinto do capítulo 13. Mas nós percebemos que é uma história só. Nós percebemos uma diferença do capítulo 11 para o capítulo 12. O capítulo 11 está tratando das duas testemunhas, o capítulo 12 está tratando do povo, da mulher sendo perseguida pelo dragão. Mas o capítulo 13 ele é uma continuação do capítulo 12. Poderia ser um capítulo só. E o capítulo 12 tem o dragão perseguindo a mulher, e no capítulo 13, duas bestas vão perseguir a mulher aqui na terra como um auxílio à obra do dragão.